Olá, eu sou a Arroio, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a ideia do vídeo de hoje seria redesenhar um desenho antigo. Eu comecei a desenhar em 2015 e eu lembro que eu tinha feito um desenho da Amy Rose, personagem de Sonic. E eu queria refazer esse desenho esse ano, já que faz 10 anos que eu desenho. Porém, gente, eu tive uma fase na minha vida em que eu tinha muita vergonha dos meus desenhos antigos. Eu não queria que as pessoas vissem os meus desenhos antigos. E aí, de tempos em tempos, eu separava alguns desenhos que eu não achava bonitos e jogava fora. E aí, quando eu tive a ideia do vídeo dessa semana, eu fui procurar nas minhas pastas e eu não achei. Então, muito provavelmente, esse desenho foi pro lixo em alguma das vezes que eu joguei desenho fora. E aí, essa vergonha que eu sentia dos meus desenhos serem feios é uma vergonha tão besta, porque ninguém nasce sabendo, né? Todo mundo começa de algum lugar. Então não tinha por que eu ter vergonha, porque justamente eram os meus primeiros desenhos e hoje em dia eu ia olhar pra ele e ver o quanto eu evoluí. Mas eu joguei fora. Não joguem seus desenhos fora. E aí, mesmo não tendo mais o meu desenho antigo, eu resolvi que eu queria desenhar a Amy Rose, porque eu gosto muito de Sonic. E já que estamos desenhando um personagem de Sonic, vamos falar sobre Sonic. Quando eu era criança, o meu pai tinha um PlayStation 2 e um dos jogos que ele tinha era Sonic Heroes. E, gente, eu amava esse jogo. Eu jogava sempre que eu podia. E nesse jogo tem 4 times que você pode escolher pra jogar. E, gente, eu já zerei o jogo com os 4 times várias e várias vezes, porque, assim, eu amava esse jogo. Eu lembro até das fases, eu lembro do barulho que fazia quando você selecionava o personagem. Então, assim, eu era viciada por esse jogo. Eu amava, sempre gostei muito de Sonic, sempre gostei muito das cores, da dinâmica do jogo. Porém, vocês acreditam que eu sofri bullying por gostar de Sonic? Exatamente isso que vocês ouviram. Eu sofri bullying por gostar de Sonic. Porque na minha turma, todas as crianças tinham alguma coisa da Nintendo. Um Nintendo DS, Nintendo 3DS, e eu não tinha. Eu só tinha o PlayStation do meu pai. E aí eu lembro que nessa época, as crianças elas perguntavam muito assim, o que você prefere? Você prefere Marvel ou DC? Nike ou Adidas? Você prefere Mario ou Sonic? E como eu nunca tinha jogado nenhum jogo do Mario, eu não tinha Nintendo, não tinha nada, eu falei, eu prefiro Sonic, né? Porque, enfim, eu jogo Sonic e eu gosto muito de Sonic. Só que eu fui a única pessoa da sala que respondeu que preferia Sonic. E não só a única pessoa da sala, mas também a única menina que gostava de Sonic. E aí começou aqueles papos. Mas por que você não pode gostar de Sonic? Porque Sonic é coisa de menino. Porque não é coisa de menina. Menina não pode jogar Sonic. Fala sério. E aí as crianças começaram a me excluir. Ninguém queria conversar comigo. Ninguém queria fazer grupinho comigo. Ninguém queria ser meu amigo. Porque eu gostava de Sonic. E eu não gostava de Mario. E aí todo mundo ficou tipo, não vamos falar com ela, porque ela só fala de Sonic, ela não gosta de Mario. E aí ninguém queria ser meu amigo. Só que eu também sempre fui uma criança muito sozinha. Eu não tinha amigo, eu não tinha grupinho de amigo. E a única coisa que eu queria era realmente ter um grupinho de amigos. E aí, como ninguém queria falar comigo porque eu gostava de Sonic, eu comecei a fingir que eu não gostava. Porque na minha cabeça de criança, eu achava que se eu gostasse das mesmas coisas que as outras crianças, elas iam querer ser minhas amigas. Mas não foi isso que aconteceu, porque mesmo eu fingindo que eu gostava de Mario, que eu já tinha jogado os jogos, mesmo eu fingindo que eu não gostava de Sonic, escondendo que eu gostava de Sonic, não deu certo, porque ninguém quis falar comigo do mesmo jeito. E aí as crianças ficavam me excluindo, porque Sonic é coisa de menino, ou então Sonic é coisa de criança, e agora a gente já é crescido, a gente já tá no 5º ano, e não é pra gente gostar de coisa de criança. Mas apesar de eu esconder que eu gostava de Sonic, eu sempre gostei muito de Sonic. Quando saiu os 2 primeiros filmes, eu não conseguia assistir no cinema, porque tava na pandemia. Mas quando falaram que ia ter o 3º filme, eu botei na minha cabeça, eu vou assistir no cinema. E eu fui, e eu gritei muito. E vocês acreditam que quando eu fui assistir o filme, quase não tinha criança? Tinha umas 2 ou 3.
A maioria das pessoas gritando no cinema eram adultos. Adultos que estavam com camisetas do Sonic, chaveiros do Sonic, bonecos do Sonic, tudo do Sonic, todos adultos gritando. E lá a pequena Roio criança se sentiu uma criança novamente, podendo gostar de Sonic, podendo gritar, sem ninguém reclamar com ela. E realmente, poder assistir esse filme no cinema foi uma libertação de tipo assim, eu não preciso mais esconder que eu gosto de Sonic, porque eu não tô mais na escola, eu não tenho amigo, então não tem ninguém pra fazer bullying comigo. Eu confesso que eu tava com um pouco de vergonha de gritar, porque não é muito legal gritar no cinema, né? Enfim, falei muito sobre Sonic, nem falei sobre o desenho, mas muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final, que me ouviram falar sobre Sonic. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!